Boa noite, senhores telespectadores. Estamos aqui mais uma vez com o programa Consensos. Hoje estamos substituindo o nosso reverendo Roberval, que se encontra enfermo. Desejamos que ele retorne em breve, saudável. E estamos então saudando a todos que prestigiam esse programa. E o nosso tema hoje é Ação de Graças. Na última quinta-feira, nós tivemos uma grande festa nos Estados Unidos, um feriado nacional. As famílias se reúnem, todo mundo come peru recheado e depois do jantar, a sobremesa é torta de maçã. E estamos aqui para discutir por que é que nós não comemos esse peru e essa torta, qual é o valor do Dia de Ação de Graça. Reverendo Arthur, por que esse feriado americano? Historicamente, né, se deu aí no século XVII, 1621. Primeiramente, boa noite, né, Bispo? Boa noite. Gaspar, boa noite, telespectadores. Em 1621, depois de uma última colheita, no ano de 1620, que foi um fracasso total, né? Oradores da Nova Inglaterra, mais especificamente do estado de Massachusetts, decidiram agradecer, né, a Deus e promoveram, de maneira assim, bem informal, né, o primeiro outono, né, isso foi no outono, em ação de graça por terem tido, naquele ano, 1621, uma colheita generosa, foi uma colheita boa, né? Isso, então, virou, na presidência de Abraham Lincoln, né? Isso virou um dia a ser comemorado, não chegou a ser feriado, mas chegou um dia a ser comemorado nos Estados Unidos e na presença de Roosevelt, Delano Roosevelt, na década de 30, né, instituiu-se como feriado nacional e depois estabeleceu-se aí a última quinta-feira, né, do mês de novembro, justamente para se agradecer. E, obviamente, que depois há uma exploração, né, como há hoje uma exploração comercial do tema, né, a coisa também virou um trampolim aí para questão mais uma data comercial, o comércio, etc. Mas, originalmente, o intuito era esse. O intuito era realmente agradecer a Deus pela colheita, agradecer pelas bonanças, né, do ano. Interessante, reverendo, que foi um decreto do governador. O governador decretou que as pessoas deveriam agradecer a Deus na igreja e nos seus lares, né? O tempo também, né? Século XVII, Nova Inglaterra, ainda uma colônia da Inglaterra, os Estados Unidos, não eram os Estados Unidos. A influência dos pais peregrinos. Influência dos pais peregrinos, etc. Então, você observa ali, então, uma época, né? Uma contextualização, vamos dizer assim, para do dia, em relação ao Dia da Ação de Graça, completamente diferente de hoje. A maioria da população tinha alguma piedade cristã, né? Tinha, era crescida, né, na igreja, sobre os princípios bíblicos cristãos. Então, hoje é muito diferente. Hoje se brinca muito, diz que todos os perus entram em grande crise, porque sabe que vai ter um abate geral, e há uma tradição hoje que o presidente da República salva um peru por ano, né? Exatamente. E a Obama apareceu, né, com um peru, né, recentemente, né? Foi o salvo. Que foi o salvo. Reverendo Gaspar, por que aqui no Brasil esse feriado, apesar de decretado há tantas décadas, não pegou? O brasileiro não gosta de agradecer, não tem tradição de agradecer ou não quer agradecer por decreto presidencial? Boa noite, Bispo, boa noite, Pastor Arthur, boa noite, telespectador. Quando foi instituído aqui no Brasil, né, com o meu xará, o Gaspar Dutra, né, em 1949, por uma sugestão do Joaquim Nabuco, esse dia, de fato, deveria ser reconhecido. Inclusive, eu acredito que são poucos brasileiros que lembram que existe o Dia de Ação de Graças, né? Até porque aqui não é feriado, né? Aqui não toma como feriado, não é um decreto de feriado, mas era apenas uma recomendação de que fosse comemorado, semelhante ao que ele viu quando chegou em Nova York, né? Joaquim Nabuco viu aquilo lá e achou que seria interessante trazer para o Brasil. Na realidade, eu acredito que o Dia de Ações de Graça, o Dia de Ação de Graças, é muito mais, por ter sido uma instituição protestante, né, nos Estados Unidos, e o Brasil, por ter um viés muito católico, eu acredito que ele não é porque ele não sabe agradecer, é porque, de fato, feriados que têm um vínculo com o protestantismo não tem muito, até onde eu entenda, não tem muito vínculo no Brasil. Por exemplo, nós tivemos 500 anos da comemoração de João Calvino, a Europa comemorou, mas no Brasil isso passou batido, a não ser em algumas igrejas históricas. Não é que o brasileiro não sabe agradecer. Na realidade, a nossa cultura é uma cultura de incentivo a mais a pedir do que a agradecer. Você acha que além da ação cultural, seria também do fato de ser um decreto presidencial, sendo uma coisa estrangeira,
não é uma coisa da nossa cultura. Nós estamos presenciando agora, não no campo cristão, mas no campo mais do ocultismo, a importação do Halloween. Isso, e agora os cursos de inglês e mais a agência de viagem, então uma coisa que é totalmente estranha, de vez em quando você tem uma importação cultural. Seria também essa questão de importar culturalmente que faz com que não pegue a data? Quando se fala de ação de graças, apenas algumas escolas que trabalham com inglês é quem tem, né, que lembram desse fato, né? Mas eu tenho para mim, bispo, que o problema tem sido quanto ao que nós aprendemos. Na nossa cultura, eu vejo que nós somos muito mais de pedir, né? Se fosse posto como um decreto presidencial, também não pegaria, não é? Eu tenho para mim que não teria essa mesma base de como acontece nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos, mesmo por decreto, somente 22 estados começaram a abraçar, depois 28 estados e os outros ficaram também. Só depois é que, de fato, foi tido como um feriado nacional. No Canadá também, né? No Canadá também. Aqui no Brasil foi interessante, quem segurou essa peteca quando era vivo era o banqueiro Amador Aguiar. Foi proprietário do Bradesco, ele era presbiteriano, e ele pagava uma rede nacional de rádio e televisão, gerado da Cidade de Deus em Osasco, que é a sede do banco, meia hora de culto ecumênico, normalmente de 12h30 a meio-dia. Enquanto ele foi vivo, ele tentou fomentar. Mas, reverendo, não haveria também essa questão de que o brasileiro, em geral, tem pouca tradição de agradecer diretamente a Deus, e ele agradece aos santos, ou a Maria, ou aos orixás, então a quem se dirige a gratidão? Cabe aqui uma ressalva, um adendo aqui ao que foi dito. Nós temos aqui, especificamente, né, a tentativa de um resgate da consciência, né, pelo menos do Dia de Ação de Graças, principalmente através da pessoa do Jonas Alvarenga, né, presidente da Adilim, que há alguns anos já vem tentando resgatar esse dia, né, no dia 26 de novembro, constituindo isso aí como Dia de Ação de Graças, pelo menos aqui na região. E é justamente isso que o bispo acabou de falar, tentar fomentar nas pessoas, né, a ideia de que elas têm algo a agradecer. Né? Tem algo a agradecer. Não é somente necessidade, pedir. Se nós pensarmos bem, né, nós somos, em muitos aspectos, um povo abençoado. Por exemplo, em relação, comparativamente aí, em relação a outros países, nós somos um país com liberdade religiosa. Pronto. Então, isso já é uma bênção para o Brasil. Né? Nós podemos fazer um programa como esse aqui, numa televisão que abre as portas para fazermos programas com esse enfoque aqui, de maneira absolutamente livre. Então, isso já é uma bênção que nós temos. Nós temos as nossas dificuldades, né? Mas temos muito por agradecer. Então, eu acho que é tarefa da igreja também fomentar isso a partir dos seus membros e levar isso ao meio secular, né? Independentemente do viés religioso, da base religiosa, da profissão, da confissão religiosa, mas é importante que isso seja fomentado mais pela igreja. Agora, nós vemos também essa questão de datas de origem religiosa que depois são secularizadas. E no caso da Ação de Graças, por exemplo, você tem hoje uma festa fortemente familiar nos Estados Unidos, que apenas uma percentagem vai a um culto de ação de graças, e não se sabe o que está agradecendo nem a quem. Quer dizer, o risco da secularização da data, quando as gerações seguintes não têm a mesma convicção religiosa. Um certo escritor, ele comentando sobre o processo de secularização que tem acontecido nos Estados Unidos, e esse processo nós não estamos isentos, né? De fato, o que tem acontecido, até um tempo desse nós estávamos tendo um debate na Câmara, né, sobre a troca dos feriados religiosos por feriados nacionais, né? Não seria mais comemorado o Natal, inclusive nos Estados Unidos já não se pode mais saudar com Feliz Natal, já não se pode ter cantatas, músicas de Natal por conta das outras confissões, então seculariza-se. Mas lembrando que no Brasil, a despeito de ser considerado um país laico, né, a nossa Constituição